Olá, bom dia, graça e paz. Nesse dia maravilhoso que Deus fez para nós, aqui é Sabrina Trombim, para mais uma Lab, a nossa live, lendo a Bíblia Sagrada, meditando nas Escrituras Sagradas. Seja muito bem-vindo. Pegue aí a sua Bíblia para acompanhar essa meditação e ser moldado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, pelas Sagradas Escrituras, por meio desse momento aqui devocional que nós estamos tendo todos os dias, desde o dia 1º de janeiro. Gente, hoje é o dia 99 dias que nós estamos aqui juntos. Meu Deus, isso é muito para a glória de Deus. Isso é maravilhoso demais, isso é sensacional, muito, muito, muito bom. Então, a gente está lendo Josué e hoje a gente vai para o capítulo 20, para o capítulo 15, a gente tá ainda na divisão das terras. A gente está na divisão das terras, que começou do capítulo 14 e vai até o 19. Estamos na segunda parte do livro de Josué. Mas vamos orar então. Pai, muito obrigado por mais um dia. Louvado seja o teu nome. Que o teu nome seja, Senhor, exaltado, proclamado aqui nessa manhã por meio da tua palavra, Senhor. Que nós venhamos conhecer mais e mais de ti. Que nós não venhamos ler essa palavra para receber uma palavra, mas que nós venhamos estar lendo a palavra para te conhecer mais, para sermos moldados pela tua palavra, para entendermos qual é a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Então vou abrir aqui Josué, capítulo 15. Josué, capítulo 15. Amém? Vamos juntos? Vamos seguir. Ontem a gente viu o começo da divisão das terras. Quem viu aí, eu coloquei lá nos meus stories, gente. Eu coloquei lá uma foto, eu falei que eu ia colocar ontem a foto lá nos stories. E até eu coloquei um texto embaixo falando que como é interessante, né? Vocês viram que Deus, ele separou, ele determinou uma porção de terra para cada uma das tribos. Cada pessoa ia receber uma porção de terra. Assim, lembra que eu já falei várias vezes que o Antigo Testamento aponta para o Novo? Tudo é sombra. E a gente vê, a gente encontra, né? No Novo Testamento, Jesus contando a parábola dos talentos. A gente vai ver lá em Coríntios, em Efésios, Paulo falando dos dons que Deus deu para cada um, conforme a capacidade. A gente vai ver em vários momentos no Novo Testamento falando sobre distribuição da graça de Deus, dos dons, de talentos, para cada pessoa. Cada um de nós recebeu uma porção. Cada um de nós recebeu algo do Senhor. E aqui a gente vendo essa divisão das terras aqui, eu me lembrei disso, né? Associei a isso. Então todos nós temos uma porção. O Senhor não deixa ninguém sem a porção que Ele tem preparado. Amém? Então vamos lá, gente. E aí a gente viu, né, no finalzinho aqui também a história de Caleb. Meu Deus, que história maravilhosa! Né, um homem que permaneceu, perseverou, fiel a Deus até o fim e recebeu a sua porção, aquilo que lá atrás havia sido prometido a ele, ele recebeu, né? E não só ele, como os outros, né, receberam. Então, se você não viu esse textinho que eu coloquei nos meus stories ali sobre essa porção que Deus dá para cada um de nós, vai lá depois e vê. Eu coloquei a foto do mapa. Tá lá certinho o desenho assim, ó, de cada tribo e a porção de terra de cada um. E embaixo eu coloquei sobre essa porção que Deus dá para nós. Vamos lá. Josué capítulo 15. A terra entregue à tribo de Judá. As terras distribuídas por sorteio aos clãs da tribo de Judá se estendiam para o sul, até a divisa com Edom, e chegavam ao deserto de Zim, no extremo sul. A divisa do sul começava na extremidade sul do Mar Morto, seguia para o sul pela ladeira do Escorpião,
passando pelo deserto de Zin e prosseguindo até Esron, ao sul de Cades Barneia. Então, subia até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali, passava por Asmon, continuava até o ribeiro do Egito e seguia até o mar Mediterrâneo. Essa era a divisa ao sul deles. A divisa a leste se estendia ao longo do Mar Morto até a foz do Rio Jordão. A divisa ao norte começava na extremidade onde o Jordão deságua no Mar Morto, subia dali para Bet-Ogla e continuava ao norte de Bet-Arabá até a pedra de Boão. Boão era filho de Ruben. A partir desse momento, passava pelo vale de Acor até Debir, fazendo uma curva para o norte em direção de Gilgal, que ficava de frente ao desfiladeiro de Adumim, ao lado sul do vale. Dali, a divisa se estendia para as águas de Ensemes até En-Rogel. Depois passava pelo vale de Ben-Inom, pela encosta sul dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. Em seguida, estendia-se para o oeste até o alto do monte acima do vale Imon e continuava até a extremidade norte do vale de Refaim. A divisa prosseguia do alto do monte para a fonte das águas de Nefitoá, até as cidades do monte Efron. Então, fazia uma curva em direção a Baalá, isto é, Kiriat Jearim. Rodeava Balaá em direção ao oeste, até o monte Seir. Passava pela cidade de Quesalon, na encosta norte do monte Jearim, descia a Bet-Semes e passava por Timna. Depois, a divisa continuava até a encosta do monte do monte ao norte de Ecrom, onde fazia uma curva em direção a Sicrom, e o monte Baalá. Passava por Jabneel e terminava no mar Mediterrâneo. A divisa ocidental era o litoral do mar Mediterrâneo. Essas são as divisas dos clãs da tribo de Judá. Gente, quem tem coragem de ler a Bíblia assim, em público, lê qualquer coisa sem medo, né? Porque o lugar para a gente encontrar nomes difíceis, né? Que desafia a nossa dicção, o nosso português. Mas graças a Deus por tudo que dá graça pra gente, até para ler. Verso 13. A terra entregue a Caleb. Por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Caleb, filho de Jefoné. Caleb recebeu a cidade Kiriat Arba, isto é, Hebron, assim chamada por causa de Arba, um antepassado de Anak. Caleb expulsou 3 grupos de Enaquins, os descendentes de Sesai, de Aimã e de Talme, filhos de Enaque. Gente, Caleb já tinha 85 anos quando ganhou essa terra, aonde ainda tinha gigantes, e ele expulsou 3 grupos de gigantes. Meu Deus, fenomenal. Eu quero ser como Caleb. Você quer ser como Caleb? Ter 85 anos e ainda ser forte, valente, confiante no Senhor. Verso 15. Dali, ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debir, antes chamada de Kiriat Sefer. Caleb disse: darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, tomou a cidade, e Caleb lhe deu Axa como esposa. Quando Axa, se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Neguebe. Agora, peço que também me dê fontes de água.
Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Uau! Olha só que interessante esse texto aqui. Calebe disse que iria dar uma determinada terra aqui para quem destruísse, né? Quem atacasse ali Kiriat Sefer. E o seu sobrinho fez isso e ganhou a filha dele como esposa. E eles ganharam então essa terra. Ela ganhou essa terra. E tem coisas que a gente ganha lutando, né? Indo atrás. Mas tem coisas que a gente ganha pedindo ao Pai. Ela já tinha ganhado e ela diz: quero mais um presente. Ai, que lindo! Nós podemos dizer: Pai, o Senhor já fez tanto, eu sei que o Senhor já me deu tanto, mas eu queria mais um presente para mim poder usufruir ainda mais disso tudo que o Senhor já me deu. Eu quero água viva, né? Porque sem o Senhor, né? O que são as águas? As águas é o Espírito Santo de Deus, é a água que flui. Sem ele, nós não conseguimos desfrutar de nada, né? Podemos conquistar muitas coisas na força do nosso braço, mas sem a água do Espírito, sem as águas que fluem de dentro de nós, nós não podemos, não seremos felizes, não seremos. Nós precisamos e a gente pode pedir: Pai, me dê. Jesus disse: todo aquele que pedir, né, ele daria o Espírito Santo, a água viva, é o rio que flui de dentro de nós. Amém. Lindo, né? Vamos lá. Verso 20. As cidades separadas para Judá. Esta foi a herança designada aos clãs da tribo de Judá. Verso 21. As cidades de Judá, situadas ao longo da divisa em Edom, no extremo sul, eram... Meu Jesus... Cadiseel, Éder, Jagur, Quiná, Dimoná, Adaba, Quedes, Azor, Itiná, Zif, Telem, Belaote, Azor, Adata, Quiriote, Esron, isto é, Azor, Amã, Sema, Moladá, Azargada, Esmon, Bet-Pelete. Vamos lá, gente, vamos juntos, não vou desistir, não. Azar, Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Lim, Azen, Eutolade, Quesil, Ormá, Ziclag, Magdana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com os povoados ao redor. As seguintes cidades, situadas nas colinas do oeste, também foram entregues a Judá: Estaol, Zorá, Asná, Zanoá, Enganim, Tapuá, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saraim, Aditaim, Gederá e Gederotaim. 14 cidades com os povoados ao redor. Verso 37. Também foram incluídas Zenã, Radassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispá, Joquetel, Laques, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Quitlis, Geredote, Bet-Dargon, Naamá e Maquedá. 16 cidades com os povoados ao redor. Vamos juntos, gente. Lá na frente, lá em Reis, Reis, Samuel, a gente vai encontrar lá na história de Davi várias dessas cidades aonde vai se passar os acontecimentos futuros. A gente vai encontrar esses nomes aqui. Então não vamos pular, não. Vamos ler tudo. Verso 42. Além dessas, também foram entregues Líbna, Éter, Azã, Ifitá, Asná, Nezibe, Keila, Aquisibe e Maressa. 9 cidades com os povoados ao redor. O território da tribo de Judá abrangia ainda Ecrom, com os assentamentos e povoados ao redor. De Ecrom, a divisa se estendia para o oeste e incluía as cidades perto de Asdod, com os povoados ao redor. Também incluía Asdod, com os assentamentos e povoados ao redor, e Gaza,
com os assentamentos e povoados ao redor, até o ribeiro do Egito e ao longo do litoral do mar Mediterrâneo. Judá também recebeu estas cidades na região montanhosa: Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Sana, isto é, Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozen, Olom e Gilo, 11 cidades com os povoados ao redor. Foram incluídas ainda Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapuá, Afeca, Unta, Kiriat Arba, isto é, Hebron, Ezior, 9 cidades com os povoados ao seu redor. Além destas, também foram entregues Maom, Carmelo, olha que Monte Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquideão, Zanoá, Caim, Gibeá e Timna, 10 cidades com os povoados ao redor. E ainda Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eltecom, 6 cidades com os nomes, com os povoados ao redor. Também Kiriat Baal, isto é, Kiriat Jearim e Rabá, 2 cidades com os povoados ao redor. No deserto ficavam Bet-Arabá, Midim, CKK, Nibizã, a cidade do Sal e Engede, 6 cidades com os povoados ao redor. Contudo, a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, de modo que os jebuseus vivem até hoje no meio de Judá. Capítulo 16. Vamos em frente. Então, firme aí, gente, lendo esses nomes. Me diz aí se vocês iam dar conta de ler. Ai, gente, é muito desafiador ler esses nomes. Mas faz parte, tá na Bíblia, a gente tem que ler, não pode pular. Nada. Tudo que tá aqui porque é da vontade do Senhor que a gente tenha conhecimento disso, né? Os registros são importantes, sabe? Quando eu vejo tudo isso, eu vejo o cuidado do Senhor, o detalhe do Senhor em deixar tudo muito claro, né? Tudo muito esclarecido. O Senhor trabalha com ordem, né? Eu sempre falo isso. Onde não há ordem, não há paz. Então, está tudo muito claro, tudo muito determinado na palavra de Deus. Não fica dúvida. Ó, fazendo a curva com tal lugar, do ponto tal ao ponto tal. Tudo mostrando os limites, o cuidado, o amor do Senhor. Amém? É para testar, né, Marcinho? Nosso português. Demais. Vamos lá. Capítulo 16. A gente vai ler só mais esse hoje, tá, gente? Porque eu tô hoje com a agenda cheia. A terra entregue a Efraim e Manassés ocidental. As terras distribuídas por sorteio aos descendentes de José se estendiam desde o rio Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, passando pelo deserto, até a região montanhosa de Betel. De Betel, isto é, Luz, a seguiam para Atarote, no território dos Arquitas. Depois, descia em direção ao oeste, para o território dos Jafletitas, até Bet-Oron, Baixa, e dali para Gezer, até o mar Mediterrâneo. Essa foi a herança designada às famílias de Manassés e Efraim, filhos de José. Verso 5. A terra entregue a Efraim. A seguinte herança foi designada aos clãs da tribo de Efraim. Sua divisa começava em Atarote Adar, a leste, dali se estendia para Bet-Oron Alta e depois para o mar Mediterrâneo de Miqumetá ao norte. Fazia uma curva para o leste e passava por Taanat-Siló, a leste de Janoa. De Janoa fazia uma curva para o sul, até Atarote e Naarate. Chegava até Jericó e terminava no rio Jordão.
de Itapuã, a divisa se estendia para o oeste, em direção ao Vale de Caná, e dali chegava até o Mar Mediterrâneo. Essa foi a porção de terra designada como herança para os clãs da tribo de Efraim. Além disso, algumas cidades com os povoados ao redor no território designado como herança, a meia tribo de Manassés, foram separadas para a tribo de Efraim. Eles não expulsaram os cananeus de Gézer, de modo que os habitantes de Gézer vivem até hoje no meio de Efraim, submetidos a trabalhos forçados. Vamos ler até aqui só. E amanhã a gente vai dar sequência ainda na distribuição. Ainda eu acho que tem mais 3 capítulos que fala da distribuição. E fazendo um paralelo com aquilo que eu falei, né? Que Deus dá a porção, vocês veem que algumas tribos receberam menos quantia, conforme a quantia da população que a tribo tinha. E aqui a gente viu aqui, ó, que a tribo de José, né, no verso 1 do capítulo 16, as terras distribuídas por sorteio aos descendentes de José se estendia desde o Rio Jordão. Aí você vê aqui que é bem pequeno. José, ele não... Depois a gente até vai ver que tem até uma reclamação aqui para Josué, aqui nos próximos capítulos, de que eles tinham pouca terra e tal, mas José não beneficiou, sendo ele o líder, ele não beneficiou a sua tribo, ele foi justo. E algo interessante, gente, não sei se vocês perceberam aqui, é que eles fazem sorteios, e a gente vai ver em alguns momentos aqui, no Antigo Testamento, eles tirando sortes, né? No Antigo Testamento, as pessoas não tinham o Espírito Santo para dar direção, para conduzir elas. Então, no Antigo Testamento, era aceitável tirar sortes, porque Deus conduzia isso ali para o propósito dele. Mas, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos conduz. A gente vai ver, pela última vez, tirar sortes lá em Atos, no capítulo 1, quando eles vão escolher uma pessoa para ficar no lugar de Judas. E aí eles tiram sortes. Mas depois, eu acho que em Atos 3, já eles vão, Atos 6, né, eles vão para as próximas ações, vai dizer que Deus separou, né? Então, o Espírito Santo, ele nos conduz, ele fala no nosso interior, ele nos dá a direção daquilo que é vontade de Deus, né? Então, não se faz necessário mais tirar sortes. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos o Espírito Santo de Deus em nós. Nós fomos cheios da água viva, do teu Espírito, Senhor, que nutre toda a terra do nosso coração. Ah, Senhor, nós somos terra. Sem o Senhor, nós somos terra seca. Sem o Senhor, Pai, o nosso coração é um terreno seco, rochoso. Por isso, nós clamamos a Ti, Senhor, assim como Áquisa, que foi pedir ao seu pai: pai, a minha terra é seca, e o que eu vou fazer com uma terra seca? Eu preciso de fontes de água, e o pai deu a ela as fontes de água. Que assim, Senhor, nós venhamos ser encharcadas pelo teu Espírito, pela fonte de água viva, Senhor, que o nosso coração venha ser encharcado, que o nosso coração não se endureça, não venha ser uma terra seca, mas sim uma terra encharcada pelo Espírito, que flui água viva e que inunda também a vida das pessoas que estão à nossa volta com o Espírito Santo, com sabedoria, com direção. Que nós venhamos estar atentas, Senhor, à tua voz, à tua direção nas nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Eu oro grata por esse momento, por essa leitura, por esse tempo de devoção tão rápido, mas tão pontual, tão profundo para as nossas vidas. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Amém. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, que o seu coração aí venha ser encharcado com essa água, com as fontes de águas vivas que vem do Senhor.
Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Até amanhã, se assim o Senhor permitir.